hotel de luxo da SBE, a gente sempre procura pousada, né, para poder economizar. Legal. Dá para mudar? Vamos lá. Bom, então, como é que a gente vai proceder nesse caso aí, né? Bom, então a discussão é a seguinte: dado um sistema de campos, né, pegar um sistema de radiação, um campo escalar, não importa. O que eu posso fazer? Qual é o procedimento que eu consigo usar para tentar só segurar, mexer assim, a ter acesso e medir a energia do sistema? Então, que a gente é um procedimento que eu vou passar uma ideia para vocês, né? Mas que não dá para voltar às origens, porque a gente vai ter que pegar uma discussão que vem da relatividade geral. Quando, né, na teoria da relatividade geral, o que se pensou, a ideia das equações de Einstein, a ideia do procedimento vem daí. As equações de Einstein da relatividade geral, ela estabelece uma relação que é o seguinte: do lado esquerdo da equação, ela envolve apenas grandezas geométricas do espaço-tempo. Isso é o lado esquerdo da equação de Einstein. E do lado direito da equação de Einstein é o que a gente chama de tensor de energia momento. Tensor de energia momento. Então as equações de Einstein, só para em termos assim gerais, né? Quando escreve as equações de Einstein, escreve-se aqui um tensor, que é o chamado tensor de Einstein, G e J, igual a K2, que é a constante, um fator, né? Eu acho que é 8π K2, não vou nem colocar o fator, né? Correto, é 8π K2, que é a constante de gravitação, e aqui o chamado θ e J. Esse chamado tensor de Einstein é um objeto geométrico construído em função de uma coisa que nós chamamos da curvatura de Hit menos um meio da métrica G e J. Isso aqui não precisa se preocupar muito. O que as equações de Einstein estabelecem, que no fundo a ideia da relatividade geral estabelece, é que aquilo que é a energia e o momento de um certo sistema, que no fundo, na concepção da relatividade, energia é massa, então aquilo que é a massa é a fonte do campo gravitacional. Então, vamos dizer, na verdade a gente pode olhar as equações de Marx, ela tem duas tribos, né? Então, a tribo aqui do pessoal da relatividade e da cosmologia. E aqui a tribo da teoria de campo. Quem é da teoria de campo trabalha do lado direito da equação de Einstein, né? Nós da teoria de campo, nós estamos envolvidos com a discussão dos campos, dos tensores de energia e momento que eles geram. A gente está sempre centrado aqui, a gente procura dar descrições microscópicas para aquilo que é a energia e o momento do sistema. O cara da gravitação, ele recebe isso e ele vai executar uma tarefa, que é computar as grandezas geométricas do espaço que é gerado por aquela distribuição de matéria. Então, nós da teoria de campos da física de partículas olhamos a parte de energia e momento. E o cara da gravitação, ele olha a parte aqui da geometria. O cara da cosmologia, ele também precisa, o cara da cosmologia, ele vai querer saber qual é a fonte da energia do momento do sistema dele. Ele vai dar uma prescrição e o pessoal da teoria de campo tenta produzir algum modelo que reproduza aquelas condições de energia e momento que vão gerar uma certa geometria. O que é importante dessa discussão é que se entende que a energia do sistema, então, dado um sistema de campos, né, aquilo que é o seu tensor de energia e momento, aquilo que é a descrição da energia e do momento do sistema, que é a massa, né? A massa, ela é fonte do campo gravitacional. A gente sabe, classicamente, do ponto de vista newtoniano, a massa é fonte do campo gravitacional. Numa visão de relatividade, aquilo que é massa, numa visão de relatividade restrita, massa já é energia. Já existe uma relação entre massa e energia. Bom, e na visão da relatividade geral, massa e energia geram, então,
energia gera o campo gravitacional, porque a energia é massa. Então, a fonte do campo gravitacional é não só a massa, mas é também a energia, via relatividade restrita. Então, o que a gente vai pensar é o seguinte: como que eu vou olhar para o meu sistema de campos e tentar ler dele, a partir daquele lagrangiano, o meu tensor de energia momento? A ideia é que o tensor de energia, o campo de, vamos pensar, a gravitação, né, o campo de gravitação, nós sabemos, ele, no caso clássico, né, na teoria clássica, ele é descrito por um potencial. Então, um potencial de gravitação, a partir desse potencial a gente tira uma lei de força. Mas na visão de Einstein da relatividade, essa descrição foi ampliada. Na verdade, o campo de gravitação, vocês devem ter ouvido falar em algumas situações, o campo de gravitação ele gera uma espécie de uma perturbação, ele gera aquilo que a gente chama de curvatura do espaço-tempo, né? Então, eu estou passando para vocês, assim, a nível de palavras, né, a motivação que está por trás do procedimento que a gente vai executar. Então, a motivação que está por trás do procedimento que a gente vai executar é que a relatividade geral nos fez entender que energia é a mesma coisa que massa, a menos de um C2. E que massa gera campo gravitacional. Então, na verdade, a energia está ligada também a um campo gravitacional. Se eu pegar uma radiação eletromagnética, claro que geralmente ela não tem intensidade suficiente para gerar um campo gravitacional. Você imagina você gerar um buraco negro a partir de um laser, né? Pegar um laser e pegar toda a densidade de energia do laser e dizer, vou gerar um buraco negro, ou então eu vou gerar um campo gravitacional bastante forte. Claro que tudo quanto é massa gera campo gravitacional, mas o campo gravitacional é muito pouco intenso, muito fraco. Mas, de qualquer maneira, a energia sendo massa, a energia também vai ser fonte de campo gravitacional. Então, mesmo objetos sem massa, como por exemplo os neutrinos, né, os neutrinos de baixa energia, o neutrino do elétron, que é um neutrino sem massa, ou os próprios fótons, um gás de fótons, né, ele pode gerar um campo gravitacional naquilo que ele tem energia. Se ele tem energia, não precisa ter massa para gerar campo. Aquela coisa GMM sobre R2 é aquilo é verdadeiro só no limite newtoniano, onde realmente a massa é importante, mas numa descrição relativística, a massa se difunde, vira energia, e a energia também é fonte de campo gravitacional. Agora, o que é o campo gravitacional? O campo gravitacional, na descrição aí, é um dado a mais, né? Aí é um dado da relatividade geral. A relatividade geral me diz que o campo gravitacional, pela relatividade geral, né, pela formulação da relatividade geral, o campo gravitacional ele é descrito por uma curvatura. Quer dizer, o espaço-tempo apresenta uma chamada curvatura riemanniana. Tensor de curvatura de Riemann. Ele mede o encurvamento, é uma grandeza geométrica que mede a curvatura do espaço. E essa curvatura riemanniana, ela pode ser obtida em função da métrica, é a função do tensor métrico. Tensor métrico, então, todo mundo aí mais ou menos sabe, é o tensor, quem já fez um pouquinho quem já fez álgebra linear, ou quem já fez um pouquinho de relatividade, sabe que a gente tem um tensor métrico. O tensor métrico de um espaço é aquele tensor que congrega os produtos escalares, né, dos vetores de base. Se eu estou num espaço que eu escolho uma base de vetores, sei lá, não necessariamente ortogonais e não necessariamente normalizados, mas se eu pego uma base de vetores linearmente independente, se eu pegar os produtos escalares desses vetores de base, eu vou formar uma matriz, né, que é a chamada matriz métrica. Ou seja, se eu pegar um vetor U, que nessa base é escrito dessa forma, aí, pegar um vetor V, que nessa base é escrito como uma combinação linear também desses vetores com coeficientes, né? Se eu pegar o produto escalar de V e essa base, vai ficar isso escalar isso, né? Vai ficar J. Vai ficar I escalar EJ. Se essa base não for ortogonal e nem ortonormal, isso aqui não dá o delta de J. Eu vou ter AI BJ, o G e J, formar uma matriz dos produtos escalares. Então, isso aqui é que vai me dar o produto escalar de dois vetores. Eu vou ter o vetor A transposto, a métrica G e B. Eu coloco isso aqui sob uma forma de vetor coluna, né?
Isso aqui fica um vetor livre, então eu consigo calcular os produtos escalares através de uma métrica. Isso aí que é a ideia da matriz métrica. Então eu vou ter um tensor métrico, um tensor que mede os produtos escalares dos vetores de base. Então, na concepção da relatividade, então, tudo vai... O tensor métrico, a partir do tensor métrico, nós conseguimos computar aquilo que é a curvatura riemanniana. E numa visão de campo, a métrica, então, quando a métrica de um espaço-tempo, ela se acopla no sentido de que um campo de radiação, um certo campo, ele transporta energia e momento. A energia que ele transporta, ela gera um campo gravitacional. E ela gera um campo gravitacional que é descrito por uma curvatura, mas que é calculada a partir de uma métrica. Então, na verdade, na visão da relatividade geral, o que a gente imagina é que a energia do sistema, ela se acopla com a métrica daquele espaço-tempo. Então, a gente pensa que a energia, ela se acopla com a métrica, com a energia, ou o tensor de energia-momento, né, que a gente chamou de H, né? Isso aqui é só a energia. Quando eu descrevo a energia e momento, eu vou descrever através de um tensor que nós vamos aplicar, vamos entender já isso aqui, o que está acontecendo. Então, a nossa visão vai ser que, para eu ler a energia de um sistema, então vamos aprender, o procedimento é geral, é fácil de fazer isso. Eu pego um sistema de campos. Eu falo, bom, esse sistema de campos, para eu medir a energia dele, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o acoplamento desse meu sistema de campos com uma métrica que vai ser a métrica que descreve um certo campo gravitacional gerado por essa distribuição de energia, que no fundo é massa. Então, energia é massa, energia gera um campo gravitacional, o campo gravitacional é descrito por um tensor métrico. Essa visão de campo gravitacional ser descrita por um potencial é uma visão, vamos dizer assim, muito pobre do campo de gravitação. É uma visão preliminar, é uma visão newtoniana. À medida que a gente foi entendendo o campo gravitacional e que Einstein, com a relatividade geral, chegou a uma compreensão maior, viu-se que não se pode descrever o campo gravitacional simplesmente por um escalar, por um potencial. Tem que se introduzir um tensor. Né? Mesma forma, o campo eletromagnético. Na época de Coulomb, se pensava o campo eletromagnético é descrito por um potencial vetor φ. Depois se viu que tinha um campo magnético, um potencial escalar φ. Depois viu o campo magnético, um potencial vetor A. Com a lei de Faraday, né, quando a gente viu que rotacional de B é menos dT, a gente viu que gerou uma equação daqui que era rotacional, esse E aqui, se ele fosse gradiente de φ, ela frisa essa equação, porque o rotacional do gradiente é zero. Então o campo elétrico deve ter menos gradiente de φ mais algo. Mais uma grandeza vetorial aqui. Esse algo, agora, por outro lado, o campo magnético. A gente já sabe que é o rotacional de A. Então, com a descoberta da lei da indução de Faraday, né, a gente viu que, na verdade, o que faltava para a gente compreender o que era o campo elétrico era a introdução do potencial vetor na descrição do próprio campo elétrico. Então, o campo elétrico deixa de ser menos gradiente de φ apenas e ele passa a ser mais dAdt também. Então, a gente começa a entender que, para descrever o campo eletromagnético, então, eu preciso de dois objetos juntos, né, φ. Então, a gente já começa a entender melhor o fenômeno eletromagnético. A mesma coisa aconteceu com a gravitação no início. Para muitos efeitos, basta pensar que o campo de gravitação é descrito no escalar φ, G sobre R. Depois se viu, não, tem muita coisa para descrever o campo gravitacional. Precisa, na verdade, de um tensor para descrever o campo gravitacional. E, na verdade, o potencial newtoniano nada mais é do que a componente temporal do tensor métrico. Então, na verdade, o potencial newtoniano ele é obtido a partir do tensor métrico, como sendo a medida de uma das componentes desse tensor que se revela no limite justamente relativístico. Então, o que nós temos que fazer agora é encaminhar nessa discussão. Nós temos aqui uma energia, um momento que vai gerar um campo de gravitação. E o campo de gravitação é descrito por um tensor métrico. Então, da mesma forma que nós temos, então é como se o tensor de energia momento ele descreve a corrente de energia que está gerando o campo eletromagnético, o campo gravitacional. No eletromagnetismo, se vocês estão lembrados dos cursos básicos de eletromagnetismo, a gente sabe que uma corrente, né, uma densidade de carga e uma densidade
e uma densidade de corrente, ligada por uma equação de continuidade, que dá a conservação da carga elétrica, né? Esses dois objetos aqui, eles são fontes de um campo eletromagnético. Para a gente obter a equação de divergência de E igual a ρ e rotacional de E igual a dEdt mais rotacional de D igual a dEdt mais corrente J, a gente sabe que a gente precisa introduzir o termo de acoplamento. Quer dizer, o campo eletromagnético, o potencial eletromagnético φ, se acopla com a densidade de carga e o potencial magnético ele se acopla com a densidade de corrente. Isso aqui é o acoplamento entre o campo eletromagnético e as correntes. É o acoplamento campo-corrente, campo-fonte. Isso que a gente está dizendo. Então, é o acoplamento entre os potenciais, que descreve o campo eletromagnético, e as correspondentes fontes. No caso da relação entre energia, momento e métrica, nós vamos propor que a densidade de Lagrangiano, que acopla a energia com a gravitação, ela vai ser desse tipo também, vai ser algo em que eu vou pegar a minha métrica, o campo e a corrente. Ó. O campo e a corrente. Então, basicamente, o procedimento que nós vamos criar é, dado um campo eletromagnético, dado um campo qualquer, dado uma densidade de Lagrangiano qualquer, o que nós vamos ter que fazer é ligar essa densidade de Lagrangiano a uma métrica e usar essa métrica como sendo o elemento que vai nos guiar na obtenção do tensor de energia e momento. Então, vamos ligar o Lagrangiano a essa métrica e vamos seguir a dinâmica dessa métrica, vamos seguir um procedimento com essa métrica, e essa métrica vai chegar a uma certa hora que ela vai assim, ela vai especificar para nós quem é o tensor de energia e momento. Então, essa é a discussão que a gente vai ter que ter em mente, né? Como usar, como relacionar a métrica, como introduzir, então, a métrica numa densidade de Lagrangiano. Já estou finalizando, tá? Para a gente só começar a organizar os elementos para a próxima discussão. Então, a ideia da gente é, nós temos uma densidade de Lagrangiano geral, em função de campos quaisquer. Campos, então, que podem depender de suas derivadas, etc. Essa densidade de Lagrangiano me dá uma ação. Então, a nossa ação, vamos botar, quando eu colocar a integral assim no elemento de volume B4x, significa que eu estou integrando nas coordenadas temporais e nas coordenadas espaciais. Quer dizer, isso aqui é dt d3x, vamos colocar dessa forma. E, então, isso aqui é a minha ação. A questão agora é como, a partir dessa ação, desses campos quaisquer, eu vou poder chegar agora a uma ação que me inclua o acoplamento entre os campos e a gravitação. Quer dizer, essa ação agora que eu vou chegar, que é uma ação, vamos dizer, completa, que vai ser a ação anterior, a ação S mais as contribuições de gravitação. É isso que eu vou precisar fazer. Então, vamos ter que criar um modo de colocar uma teoria de campos clássica em contato com uma métrica. Ou seja, acoplar essa teoria de campos a uma certa métrica. E ver, então, como é que a gente consegue ler o tensor de energia momento a partir dessa métrica. Essa vai ser a ideia. Bom, eu vou só colocar algumas coisas para vocês irem já pensando, darem uma lida por aí afora. Um bom livro onde vocês podem discutir essa questão, eu acho que aquele livro, o livro do Landau, aquele livro de teoria de campos do Landau, teoria do campo, né? Em inglês eu acho que é The Theory of the, não sei se Classical Theory of Fields, The Classical Theory of Fields, né? Exatamente, é
uma coisa assim. O livro do Landau tem uma discussão boa sobre, é o melhor lugar até que eu acho, que em geral os livros fazem o seguinte, eles dão um procedimento muito, vamos dizer assim, muito fechado, né? Não usa esse método da gravitação, eles usam uma coisa chamada tensor de Belinfante-Rosenfeld, introduz o tensor de spin, dá uma fórmula lá, que você usa o tensor de spin, joga em cima do tensor canônico e obtém o tensor de energia momental. Eu acho essa discussão muito artificial. Eu acho que a gente não vê a física absolutamente que está por trás dessa discussão. Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro introduzir o tensor de energia momento nessa discussão, nessa visão de relatividade geral, e depois nós vamos entender por que esse procedimento chamado de Belinfante-Rosenfeld dá certo. Mas eu acho que ele é um procedimento muito artificial. É uma coisa assim que muito formal. Você pega as equações, trabalha com as equações, joga termo daqui, simetriza, você faz uma série de malabarismos, mas não fica claro em nenhum momento o que está acontecendo. Aonde é que está o problema da física? Eu acho que assim fica uma situação mais clara. Nós estamos entendendo que gravitação, que energia é massa, uma visão relativística. Mesmo que o sistema seja não relativístico, essa discussão vai ter sentido. Porque, no fundo, a gente vai pensar sempre que qualquer sistema físico tem energia. Por mais baixa que essa energia seja, eu posso sempre imaginar que essa energia seja o remanescente não relativístico de um sistema mais fortemente relativístico. E esse sistema fortemente relativístico, eu sei acoplar com a métrica, e aí nós vamos tirar, mesmo nas situações mais simples da matéria condensada, onde não haja relatividade, nós usando esse raciocínio, é como se a gente tivesse uma coisa meio fictícia. Você pega o teu sistema, joga na relatividade geral, chacoalha tudo, tira o tensor de energia momento. Aí o tensor de energia momento vem todo contaminado pela relatividade geral. Aí você pega esse tensor de energia momento, zera todos os termos que vêm da relatividade geral. O que só vai sobrar para você enxuto é o tensor de energia momento certo. Então, é como se você lançasse uma rede, pesca o atum, ela pega lá o que você quer, o salmão, né? Depois joga a sardinha fora. Aí vamos pensar que é uma coisa assim. Então, você cria um procedimento que você joga o teu sistema de campos num ambiente de relatividade geral. Aí ele se contamina. Aí você pega o tensor de energia momento cheio. Aí quando você traz ele para a prova, você fala, ó, isso veio porque eu botei relatividade. Não tem relatividade, faço a relatividade tender a zero, faço a métrica tender a zero. Aí quando você fica com o tensor limpinho, você pescou a energia do seu sistema. Ou seja, você colocou, é como se você colocasse o teu sistema num campo gravitacional fictício, fizesse o procedimento, e depois no final você faz o teu campo gravitacional tender a zero. Esse é um procedimento bem de física, né? A gente cria uma coisa que não existe, faz os cálculos e depois no final faz o parâmetro tender a zero. Quantas vezes a gente resolve integrais assim, né? Você introduz um parâmetro fictício, facilita a integração, depois no final você faz aquele parâmetro tender a zero ou tender a um certo valor e você reproduz a integral que você quer. O procedimento é esse, você embebe, joga o teu sistema como se ele fosse relativístico, acopla ele com a relatividade geral, vê aonde é que você consegue ler o teu tensor de energia momento e depois no final você, já vou lá, no final você diz, não, eu vou supor que o meu campo gravitacional é extremamente fraco, zero, como se eu zerasse a contribuição de gravitação e me sobra o tensor de energia momento certo. Ou seja, eu fiz a maracutaia e pesquei o resultado certo, né? Se o meio é ilícito, é ilícito, mas não é ilícito, é um meio de física. Você supõe que você coloca num campo e depois no final você diz, não, o campo é fraco. Aí quando o campo fica fraco, você já tem a resposta certa na mão. Então eu prefiro trabalhar assim, que eu acho que a gente entende o que está acontecendo, do que jogar um monte de termo, fazer uma matemática e depois ganhar um procedimento que a gente não entende bem. Eu acho que o tensor de Belinfante-Rosenfeld, essa discussão de associar o spin com o erro que a gente tem no tensor de energia momento canônico, é uma discussão um pouquinho artificial. Eu prefiro jogar direto a questão na relatividade geral, porque a gente já acostuma com esse procedimento que qualquer campo gera um campo de gravitação, e aí a gente lê a energia do sistema, e depois a gente vai ver por que o procedimento de Belinfante-Rosenfeld ele tem que dar certo. Fala aí, cara. Por curiosidade, sabe-se quem usou esse método primeiro?
foram meio difusos? Se eu pensar aqui, não, se pensar assim... Olha, ô, Ricardo, eu acho que esse método começou a vir quando se introduziu, né? Quando se introduziu o estudo da gravitação, você pegava distribuições de... Até 1914, 1918, quando a primeira solução de Schwarzschild foi obtida, eu acho que 18 ou 19, né? Foi 16, eu acho. logo 16, foi 16, quem o pessoal da gravitação sabe. Depois as soluções de Kerr-Newman, sempre eram distribuições de energia e momento que vinham de sistemas contínuos. Quando se introduziu a discussão dos campos, né, a primeira coisa que foi seguir o procedimento canônico. E aí viu-se que tinha problema com a invariância de Gauge, por exemplo. Com o estudo, a partir de 54, quando Young e Mills lançaram o paper dele, em 56 o Tiyama fez um paper que ele faz uma formulação de Gauge para a gravitação. Ele usa uma formulação de Young e Mills para descrever a gravitação. Aí ali fica bem clara qual é a relação entre o tensor de energia e momento e o campo de gravitação. Então, porque na verdade esse acoplamento que eu tinha escrito aqui, que é o acoplamento eletromagnético da densidade de carga com potencial eletrostático e da densidade de corrente com o potencial vetor, esse acoplamento aqui é o acoplamento eletromagnético mínimo. Então, na gravitação, o acoplamento gravitacional mínimo é do campo de gravitação com tensor de energia e momento. Então, quando você percebeu a estrutura de Gauge, a sistemática das teorias de calibre dentro da teoria de gravitação, essa discussão ficou mais clara. Mas aí depois, essas coisas foram abundantemente usadas só lá na supergravidade. Só uns 30 anos depois, na supersimetria e na supergravidade, esse se tornou um procedimento mais interessante para se tirar o tensor de energia e momento. Então, a supergravidade, ela propiciou muito a popularização, ela popularizou muito esse método aí. Agora, você pode usar o procedimento de Belinfante-Rosenfeld, já vou usar o procedimento de Belinfante-Rosenfeld, que é um procedimento que veio do formalismo canônico das teorias de campo também. Ele é equivalente, mas ele é muito mais obscuro para você entender o que está acontecendo. Fala aí, cara. Na relatividade geral, geralmente a gente tem uma configuração de matéria e a gente busca geometria. Isso. O mesmo que tu vai querer fazer, pelo que eu entendi mais ou menos, é o processo inverso. A gente vai querer ver da geometria uma manifestação nova. Eu vou usar. Praticamente o processo inverso. Eu vou pegar o meu sistema de campo, vou jogar numa geometria. E aí a geometria ela vai se acomodar de acordo com esse tensor de energia e momento. Então, essa geometria é que vai pinçar para mim, eu vou usar a geometria como um instrumento de pinçar para mim o tensor de energia e momento. O engraçado, por exemplo, quando tu for jogar na ação, tu vai ter que pegar o escala de Nietzsche. E todos os trabalhos que as contas que a gente tem feito agora, pelo que eu estou entendendo, a gente está fazendo para Minkowskiano e o Galileano. Mas mesmo assim, nós vamos ter que jogar uma contribuição relativista. Nós vamos acoplar a uma métrica riemanniana. Não vamos acoplar uma métrica minkowskiana, não. Vamos jogar uma métrica mesmo que depende de T e de X. Mas tu deve mostrar que aquele fator lá que apareceu a mais é devido a efeitos relativísticos. Isso, efeito relativista de spin. Porque o campo tem justamente o efeito relativista do spin do campo. Tá, então nós vamos jogar justamente como você está falando, vamos usar o lado esquerdo da equação de Asch, quer dizer, a métrica, né? E quer dizer, a gente vai usar ela, não o contrário, dá a distribuição de matéria, tira a geometria. Então vamos usar. Tem uma geometria, joga a distribuição de matéria ali. Essa distribuição de matéria, para ela se achar nessa geometria, ela só vai se ajustar quando o tensor de energia no momento dela se acoplar diretamente com a métrica. Quando isso acontecer, essa distribuição de energia no momento do campo, ela se acopla com a métrica. Nesse acoplamento, você pega a métrica e lê o tensor de energia no momento diretamente. É como se fosse assim. Eu te dou eu te dou a distribuição de carga do campo eletromagnético. Se você sabe quem é o campo eletromagnético, se você tira esse termo de interação entre o campo eletromagnético e as fontes, e você conhece os campos que há, então você pode determinar os coeficientes de correção. Então é como se, dado o campo, geralmente a gente faz, dadas cargas e correntes, determine os campos.
Esse é o procedimento padrão no eletromagnetismo. Agora eu estou falando para vocês o seguinte: são dados os campos, quem são as cargas e as correntes que geram esses campos. Então você, a partir dos campos, vai ter uma informação sobre as fontes desses campos. Aí você usa divergência rotacional para tirar. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu dou a métrica, essa métrica ela se acopla aos campos, e aí desse acoplamento, eu conhecendo a métrica, eu vou poder ler os campos que geram essa métrica, que é o quê? Quem é que gera essa métrica? A distribuição de energia e momento do sistema. Então esse que vai ser o procedimento. Pensem mais sobre isso. Eu estou só lançando as bases daquilo que vai ser o método da gente. Pensem mais um pouquinho, podem eventualmente ler mais um pouquinho sobre isso, e na aula que vem eu vou retomar essa discussão, não vou dizer que aqui hoje a gente esgotou tudo, não. Estou só chamando a atenção, até porque eu também, no curso Teoria de Campo, eu nunca ensinei muito dessa forma. Eu já ensino dessa forma quando o pessoal já está num nível mais avançado. Mas assim, aqui vocês estão vendo, nós não fizemos nem relatividade restrita ainda, eu não botei nem relatividade restrita ainda aqui nos sistemas. E eu já estou preocupado de trazer essa discussão da gravitação. Então, o que a gente está tentando ver, estou tentando ver com vocês, até eu estou tentando entender qual é a melhor maneira de comunicar essa ideia. Estou tentando trazer essa ideia o mais cedo possível, né, para a gente ver esse mesmo num ambiente muito preliminar à teoria relativística, a gente já consegue perceber a relação entre energia e campo gravitacional. É isso que eu quero que se perceba. Isso tem que ficar claro da nossa discussão. Tá? Eu acho que vocês podem ler um pouquinho o livro do Landau e, eventualmente, também tem um livro de relatividade geral e cosmologia do Weinberg, Steven Weinberg. Ali a discussão já é mais para quem é um pouquinho iniciado, mas ele tem umas discussões físicas muito boas da relação entre o tensor de energia no momento e o campo gravitacional. Então, eu acho que o que eu estou querendo trazer, assim, o elemento de novidade a esse ponto do curso, que é um procedimento em geral. Aprendendo esse procedimento a gente pode usar sempre. Mas é tentar entender qual é a relação entre energia e gravitação. Então, entendendo a relação entre energia e gravitação, depois o resto é fazer cálculo. Aí é um procedimento matemático, a gente vai aprender, deriva isso, deriva aquilo, expande isso, pá, você chega ao resultado. Mas a gente tem que entender o que motivou a gente usar esse resultado, tá certo? E é interessante porque é a forma mais potente que a gente tem para qualquer caso, tirar a energia e o momento do sistema, independentemente de método, né, de usar simetrizar, de fazer artifícios matemáticos. O que eu fico um pouco bolado nessa discussão é que, na discussão dos possíveis tensores de energia e momento, muitas vezes você faz muitas manipulações matemáticas para chegar a um resultado, mas não fica claro quais são os problemas físicos que estão envolvidos nesses procedimentos matemáticos. Essa é a minha crítica ao método de Berilfant-Rosenfeld. Funciona, mas é um método muito formal. Eu prefiro partir para esse método mais sujo da gravitação. A gente suja mais a mão, faz mais aproximações, mas a gente consegue ter mais controle do que está acontecendo. Tá? Então, na próxima quarta-feira, a gente retoma essa discussão. Tá bom? Outra coisa só, dia 14 de maio é uma quarta-feira. Aí eu tenho negócio de semana da acadêmica, da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Marcaram um negócio lá de tarde. Então, eu vou ver, não vou desmarcar a aula ainda não. Provavelmente eu vou arranjar alguém para me substituir, fazendo alguns exercícios, mas então, agora, se precisar desmarcar, se eu não conseguir ninguém, semana que vem eu falo com vocês e jogo a aula para um outro dia que a gente comporte, tá bom? No dia 14 de maio. Rafael, sexta-feira tem aula de Como chama? Vai para Minas, cara? Não. Já aí tudo bem. Eu quero mandar o pessoal depois.